minutinhos aqui para ela poder falar e vocês poderem ver bem o rostinho dela. Vamos lá. Vamos que vamos. Bom, então vamos lá. Boa noite para vocês. Obrigada por vocês estarem aqui. Estou muito honrada por esse convite, porque veio assim numa surpresa muito boa, né? Assim, são as surpresas boas que essa pandemia está trazendo para a gente, né? A oportunidade da gente conhecer, né? Conhecer novos projetos e chegar às pessoas de uma maneira diferente, né? Então, eu confesso que para mim isso é tudo muito novo. Mas é aquilo, né? São as oportunidades que nós temos e nós temos que estar prontos para quando essas oportunidades aparecem, né? E, assim, estar pronto significa se colocar à disposição, né? Procurar fazer aquilo que tem que ser feito hoje e vai consertando no meio do caminho. E hoje, o assunto que eu venho trazer é exatamente um assunto que está preocupando muito as pessoas, pelo menos é o que tem chegado a mim, né? Chega muito esse tipo de questionamento, porque as pessoas estão em casa, sem poder sair, sem fazer sua atividade física rotineiramente. Tem gente que até nem fazia, mas tinha muita gente que tinha o hábito de fazer, e isso foi cortado, né? Fazer em casa não é a mesma coisa que fazer na academia, no estúdio. Então, a coisa ficou meio né, limitada. Além disso, somado a isso, nós temos também aquela coisa de ficar em casa num estado de ansiedade, sem saber o que vai acontecer, só recebendo notícias assim, ameaçadoras, desagradáveis até, e algumas até bastante tristes, e gerando essa incerteza uma série de sentimentos que, né, infelizmente, só contribuem para piorar a nossa situação. E aí, num mecanismo de compensação, a gente busca comer, porque é o que está perto, é o que dá para fazer, é o que levanta a serotonina, é o que levanta a dopamina. E é o que, né, dá para fazer, é o que a gente aprendeu a fazer. Então, com isso, o excesso de peso está sendo assim referido como a coisa mais preocupante do momento, depois da própria doença em si. Temos a doença, temos a questão financeira, e, em terceiro lugar, nós temos essa questão do excesso de peso, né? Muita gente mesmo. Não sei se é porque eu sou da área de nutrição, e aí todo mundo vem falar comigo sobre isso. Todo mundo, tudo assim, a maioria das pessoas que eu conheço comentam nas minhas redes, né? Falam comigo pelo WhatsApp, eu estou engordando demais e tal. E com isso, eu tenho feito alguns vídeos com alguns conteúdos para dar uma ajuda, umas dicas, né? E eu acho que é por bem trazer para essa live de hoje, né? Então, como voltar a emagrecer após a pandemia? Eu não acredito que a gente vá sair dessa pandemia como a gente entrou, não só na questão financeira, não só na questão das perdas, mas também, principalmente, na questão da insegurança, porque não tem nada muito definido, né, sobre como vai ser. Então, o que eu vou falar para vocês hoje é baseado no hoje. Tá? É baseado no que a gente tem agora, no cenário que a gente tem agora, tá? Então pode ser que as coisas mudem, mas em princípio eu vou falar para vocês aquilo que eu estou falando para os meus grupos de atendimento, que eu estou falando para as pessoas que me seguem, certo? A gente vai falar basicamente em duas coisas aqui. A questão alimentar, né? A questão do fortalecimento do sistema imunológico, porque nós, quando vamos sair, nós vamos nos expor muito mais ao vírus, né? Enfim, ao ambiente. E nós temos uma outra questão, que é a questão financeira. Para muitos, não alterou em nada, para muitos, a questão financeira melhorou, e para a maioria, a questão financeira piorou.
Então, como vai conciliar isso? Esse tem sido o assunto mais discutido nos meus grupos. E aí, gente, por conta disso, uma coisa que eu gostaria de falar, nossa preocupação na pós-pandemia não é necessariamente emagrecer, tá? A nossa preocupação na pós-pandemia é restabelecer a saúde do nosso sistema imunológico de forma que, fortalecidos, porque vamos nos expor a um ambiente muito mais contaminado, porque nós vamos sair mesmo, e com o fato de fortalecermos o sistema imunológico, nós vamos desinflamar, inchar e voltar ao nosso normal, tá? Aí, quando eu falo em desinflamar, para algumas pessoas esse termo fica meio estranho, porque desinflamar como assim? Eu estou com excesso de peso, ou então eu estou gordo, eu não estou doente. Mas aí tá, gente, quando nós estamos com excesso de peso, necessariamente nós estamos com um processo inflamatório em andamento. Uhum. E aí, quando você começa a fazer um resgate desse sistema imunológico, desse fortalecimento desse sistema imunológico, a tendência é você desinflamar. Então, você desinflama, você desincha, você desintoxica, e isso você reflete, você vê isso refletido no seu manequim, no espelho, né? Então, isso é uma coisa muito legal da gente fazer, né? Cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. Daqui a pouco eu vou falar de como a gente vai chegar nesse ponto. E uma outra coisa, uma outra questão também que foi muito falada, é a questão financeira. Porque não tem como a gente não falar nisso, né? São mudanças que nós vamos ter, são questões que nós vamos ter que resolver, e nós temos que, dentro da nossa casa, com aquilo que a gente tem, com as possibilidades que se apresentam, nós vamos ter que voltar a esse nosso estado de saúde, nós vamos ter que dar um jeitinho, né, de recuperar, de resgatar essa saúde. Tá? E aí, eu vou falar disso também mais lá na frente, nós vamos voltar a emagrecer. Esse emagrecimento, ele não deve ser o nosso foco principal, como eu falei aqui anteriormente. Ele deve ser, assim, consequência desse nosso resgate do sistema imunológico inato, tá? Porque não tem vacina para essa doença, não, contra esse vírus. Então, a única maneira que nós temos de combatê-lo é através do nosso sistema imunológico inato, tá? E para isso, a gente precisa fazer novas escolhas, restabelecer novas rotinas, tá? Nesse período de pandemia, nós perdemos muito o fio da meada em termos de tempo, né? Várias vezes a gente se pega e pergunta, mas que dia hoje mesmo? Hoje já é quinta, hoje já é sexta. Aí eu vi algumas pessoas falando no Facebook, né? Parece que todo dia é domingo, né? Todo dia é sábado, enfim. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é resgatar a rotina, tá? E o que é resgatar a rotina? É acordar cedo, é ir dormir cedo, né? É tentar colocar no lugar de novo tudo aquilo que você fazia antes do isolamento, tá? Então, a primeira coisa, restabelecer a sua rotina de volta. Ah, mas eu não tenho lugar nenhum para ir, eu não tenho nada para fazer. Arranja. Arranja. Sempre tem alguma coisa para fazer, né? Nem que seja estudar. Ah, eu vou acordar cedo para estudar, porque você ainda não está saindo, né? Então, primeira coisa, restabelecer rotinas de acordar cedo e ir dormir cedo. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Quem não dorme nos horários corretos não emagrece. Ponto final.
Você pode fazer o que for, você pode fazer bariátrica, você pode fazer lipocultura, você pode tomar remédio para emagrecer, você pode fazer o que for. Se você não dormir, você não vai emagrecer. E se você emagrecer, daqui a pouco você recupera tudo de novo. Isso é Porque é no sono, né, à noite, naquele horário, né, de 10h30 até as 4h30 da manhã, no mínimo. É aquele horário específico de liberação de certos hormônios, e é onde você manda queimar gordura, manda hipertrofiar, manda consolidar a memória. Né? Então, você precisa daquele horário de repouso e tem que ser naquele horário. Nós somos seres humanos, nós temos um ritmo circadiano. Não tem como mudar isso. Tá? Então, essa rotina precisa ser feita. Uma outra coisa, avalie o seu estado atual. Como é que você está hoje? Você entrou, não importa como você entrou no isolamento, o que importa é agora. Como é que você está agora? Quantos quilos você engordou? Qual manequim que você perdeu? Será que você perdeu um manequim? Como é que está? Aquela calça que você usava no início, você consegue usá-la hoje? Não, então isso tudo tem que ser avaliado. Eu tenho pessoas, né, que entraram em contato comigo que eu falei isso, a pessoa, eu não quero nem subir na balança. Não faça isso. Avalia como você está hoje. Faça anotações de como você está hoje. E, obviamente, faça também anotações sobre como você quer ficar. Né? Você quer ir para o seu estado anterior. Então, se você estava com menos 4 quilos, então é esse o seu estado desejado. Tá? Muito importante você estabelecer o estado atual está desejado. Tá? Você pode fazer isso através de medidas, você pode fazer isso através de manequim, que você usava, né, anotar, ou peso também. Né? Eu não acho o peso a coisa mais importante. O mais importante são as medidas. Mas sim. você pegue todas as anotações que você puder. Tá? Aí você, feito isso, você estabelece uma abordagem. Né? Qual é a melhor abordagem para você? Tem pessoas que optam pela low carb, tem pessoas que optam por comer de 3 em 3 horas. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, né? Se vocês perguntarem, eu respondo, mas eu não quero é, é, impor nada. Aquilo que funcionou para você alguma vez no passado, sem ser remédio, claro, né? Uhum. Procura, pega suas anotações, pega coisas que você guardou, pega o que você tem e estabelece, elege, né, uma abordagem alimentar. E eleja também uma abordagem de atividade física. Né? Até a gente voltar a trabalhar, as academias, né? Parece que está previsto aí para julho elas abrirem. Mas enquanto não abrirem, a gente tem aí praticamente um mês pela frente, continue fazendo suas atividades em casa mesmo, mas não abra mão disso, tá? A atividade física, infelizmente, as pessoas veem só como método de emagrecimento, tá? Uhum. Os atletas, os fisiculturistas veem como método de ganhar prêmio. E a maioria da infelizmente, ainda vê como método de emagrecimento. Só que não é não, gente. Atividade física, ela é um processo natural de autocura também. Tá? Com certeza. A atividade física ela consegue curar, ela tira dores, ela melhora o humor, ela melhora a relação com as pessoas, ela melhora, ela alimenta o organismo novamente. Tá? Então, procure mudar um pouco, né, dentro da sua possibilidade, mudar um pouco a sua ótica para a atividade física. Você Porque sabe, Núria, você sabe que eu tenho tido uns resultados maravilhosos nessa quarentena com pacientes que estão em tratamento online, né? Fazendo pilates por vídeo, né? Junto comigo e tal. Eu estou tendo resultados muito positivos. Engraçado que os mesmos pacientes, né? Que eu trato no estúdio,
estão tendo uma resposta superior nessa quarentena, porque estão realmente se voltando para a situação que tem que melhorar mesmo a sua mente, o seu corpo, a sua alimentação. Estão tendo resultados melhores do que estavam tendo no estúdio. Eu acho engraçado isso. E também não faltam, né? Porque aí eu que chamo, eu que ligo, então não tem como faltar, né? Então, assim, está tendo realmente uma resposta muito legal. Me surpreendeu, porque eu achei que fosse cair o rendimento, né? Mas não, está se mantendo. Uns estão se mantendo e outros estão até se superando. Eu fiquei até muito feliz, muito surpresa. É o que você está falando aí mesmo. Dessa coisa de incorporar alimentação saudável, atividade física como um hábito. Um trabalho de mente e corpo. Né? Isso. Porque uma coisa impacta na outra. Com certeza. Entende? Uma coisa impacta na outra. Quando o seu corpo não está bem, a sua mente não reage. Isso. E vice-versa. A sua mente pode até estar maravilhosa, mas se você estiver com dores, estiver se sentindo cansado, sem disposição, você não consegue colocar em prática nada que a sua mente está propondo, entendeu? E um conversa com o outro. A mente e o corpo, eles falam o tempo todo, existe um diálogo, né, entre mente e corpo. Né? E o corpo geralmente sinaliza o que a mente está guardando. O problema é que falta em nós a capacidade de entender essa leitura, de fazer essa leitura. Né? Nós não fomos treinados para entender esse código. Né? Existe, esse código existe. Chama-se linguagem do corpo, né? Metafísica da saúde, enfim. Mas as pessoas não têm esse treino. A gente não, eu vim aprender isso agora, há pouquíssimo tempo. Né? Então, o corpo está o tempo todo falando, dando dicas, dando informações. Tá? Então, eu me propus a fazer isso. Toda vez que eu tiver que falar para o público, independentemente de quem seja e do tamanho que seja, eu me propus a fazer dar essa informação. Ouça o seu corpo. Isso. Procure entender o que ele está falando para você. Tá? Porque ele fala o tempo todo, todos os dias. Tá certo? Bom, então você vai buscar essa abordagem alimentar e conciliar com essa abordagem de atividade física. Escolheu a dieta que você vai seguir, né, o protocolo que você vai seguir, faça uma lista de compras. Gente, é preciso ter uma lista de compras. E dentro da sua casa, procure ter somente aquilo que você pode comer, tá? Uma das piores coisas que existem é você ter na sua casa uma série de comidas, de alimentos ou de produtos alimentícios altamente pró-inflamatórios, olhando para você o tempo todo. Você abre a geladeira para pegar água, tá lá o produto ali te olhando, né? Então, alguém na sua casa fez um pudim com bastante leite condensado, colocou na geladeira. Aí você abre a geladeira e tá aquilo lá. Né? Aí você vai dizer assim, mas aí tem outras pessoas que moram na minha casa que comem isso. Beleza, então você faça um para você. Né? Faça uma receita de um pudim, de um flan, de uma mousse, não sei, uma gelatina que seja, qualquer coisa que você tenha dentro da geladeira também, que você possa lançar mão. Tá? Para que você tenha acesso aos ingredientes que você precisa. Porque como que você se sabota? Quando você não tem em mãos aquilo que você precisa para realizar a sua dieta. Tá? Então, uma lista de compras é preciso. Uma outra coisa, gente, é traçar metas realistas. Tá? Você não vai dizer assim, em um mês eu quero eliminar 10 quilos. Isso nem é saudável fazer. Tá? Não é saudável eliminar muito peso em pouco tempo. Primeiro porque a primeira coisa que o seu organismo vai fazer, assim que você parar ou dar um freiozinho no seu processo, é fazer você recuperar tudo de novo. Tá? Ele vai fazer isso, ele vai trabalhar para isso. Porque gordura no nosso organismo é igual livro.
Você, na sua casa, em sã consciência, você queima livro? Você joga livro fora? Não. No máximo, você doa livro, não é isso? Mas você não queima livro, você não joga livro em fogueira, né? Não se faz isso. Então, é a mesma coisa gordura para o nosso organismo. Gordura é o bem mais precioso. É por isso que a gente armazena, entendeu? E o organismo não sabe que você está querendo queimar. Ele não sabe, ele foi programado para guardar. Então, toda vez que você fizer uma abordagem muito drástica para eliminar peso, você pode ter certeza que no momento em que você der uma desacelerada, o seu próprio organismo vai tentar resgatar. Se você faz isso gradativamente, esse mecanismo, aí sim ele não acontece. Isso mesmo. Eu falo para as minhas pacientes, vamos eliminar 2 quilos por mês, tá? Que é meio quilo por semana. 2 quilos por mês, aos pouquinhos. Por quê? Quando você faz isso, você vai eliminando tão gradativamente que seu corpo não cria mecanismos de defesa. Exatamente. Certo? Uma outra coisa, se organizar, planejar as suas refeições, tá? Se você chega em casa da rua, cheio de fome, qual é a sua tendência? Abrir a geladeira e comer o que tiver pela frente, porque você está com muita fome, né? Você está cansado, você trabalhou um dia inteiro. A tendência é você chegar lá e comer como se não houvesse amanhã, à noite ainda por cima. E o problema de comer muito à noite é que você não vai gastar mais, né? Você vai dormir. Dali a algum tempo você vai dormir. Então, a última refeição do dia, ela deve ser mais leve, menos densa, né? Então, só que se você não... A alimentação prontinha lá, uma coisa meio caminho andado, uma carne já temperada, ou os legumes já cortados, umas verduras já lavadas. Se você não tiver um meio caminho, ou até um ovo que você tenha em casa, que fritar ou cozinhar rapidinho, você pode vir a se boicotar. E um problema sério é o seguinte: as pessoas acham que se elas saíram do protocolo um dia, elas acabaram, arruinaram com todo o processo. Gente, não é assim, tá? Não é assim, não. Pelo contrário, às vezes você sai do protocolo um pouquinho, come um pouco mais de coisas assim que você não deveria comer. Chega no dia seguinte, quando você volta para o seu protocolo, o corpo meio que retoma o normal, aquele carboidrato que você de repente exagerou aí para fazer uma hipertrofia, para fazer uma massa magra, de repente você até tem um bom resultado. Tá? Uma estratégia que a gente usa é exatamente essa. Né? Você vem fazendo uma restrição calórica ou uma restrição de carboidrato por um tempo, daqui a pouco a gente dá aí uns 2, 3 dias de bastante carboidrato para você, né, se encher de glicogênio, aquele glicogênio ir para o teu músculo e você ter aí uma explosão de hipertrofia. Isso acontece, tá? Não vou dizer que acontece com 100% das pessoas, mas isso acontece com muita gente. Por que isso acontece? Porque o organismo vinha perdendo, perdendo, perdendo. De repente, você dá uma carga maior, ele dá aquela relaxada de novo. Então, isso é muito bom também quando a gente tem efeito platô. Né? Você está no efeito platô. O que é o efeito platô? É quando você para de eliminar peso. Aí você parou de eliminar, você fala, nossa, a balança travou, não consigo mais eliminar e tal. Experimenta fazer isso. Come 2, 3, 4 dias de comida de verdade. Come uma semana você come normal. É óbvio que você não vai comer tranqueira. Estou falando comer comida de verdade. Mas sem a preocupação de fazer restrição calórica. A partir da semana seguinte, volta. Pronto. O teu organismo já começa a eliminar gordura novamente. Legal. Então, essas estratégias, elas são boas, tá? Então, não é porque você não fez, você parou, de repente, um dia de fazer o seu protocolo, comeu demais.
Não. No dia seguinte, volta tudo como se nada tivesse acontecido, tá? O problema não é o que você faz lá uma vez ou outra. O problema é o que a gente faz todo dia. Todo É o dia. todo dia que traz resultado, não é o uma vez ou outra. Uma outra coisa que eu gosto sempre de falar é você criar uma rotina específica para eliminação de peso, tá? Então, você precisa criar dentro de você uma identidade de uma pessoa que está fazendo um trabalho para emagrecimento, tá? Esse assunto sobre criar identidade é um assunto da PNL, né? Que eu trabalho essa parte também com os pacientes e tem até alguma coisa sobre isso no meu canal. Inclusive, hoje eu postei um vídeo sobre isso, que fala dessa identidade que nós temos, né? Que é aquela identidade daquela pessoa que gosta de comida de verdade, que gosta de atividade física, que tem disciplina, que é aquela pessoa que é o consumo de todo mundo, né? Aquela pessoa regrada. Então, crie dentro de você, dentro da sua mente, essa identidade, tá? Você tem várias identidades, né? Vamos dar um meu exemplo, né? Então, eu sou mãe, eu sou nutricionista, eu sou coach, eu sou tia, eu sou madrinha, mas também eu sou filha, né? Então, são várias identidades, e para cada uma delas você tem uma atitude diferente, um comportamento diferente. Por exemplo, agora, aqui, qual a identidade que eu estou usando? Eu estou usando a identidade de professora, que eu estou explicando, estou dando explicações e blá, blá, blá. Então, eu estou usando a minha identidade de professora, né? Quando eu estou no consultório atendendo, eu estou usando a minha identidade de nutricionista. Então, gente, crie dentro de você uma identidade de uma pessoa altamente disciplinada. Não vou dizer que você vai usá-la todo o tempo, como eu não sou professora todo o tempo, como eu não sou mãe todo o tempo, como eu não sou filha todo o tempo. Ninguém é uma identidade só o tempo todo. Nós passamos pelas identidades, né? Então, crie dentro da sua mente uma identidade de uma pessoa que é disciplinada, que faz as coisas de maneira certa. Mesmo que você não consiga ser essa pessoa o tempo todo. Mas se você criar essa identidade de uma pessoa que cuida da saúde, que cuida da alimentação, que tem uma preocupação com o corpo, com as escolhas dos alimentos, com as escolhas das coisas que convive, porque isso também é muito importante, né? O ambiente que você vive. Nós, aqui no Rio de Janeiro, aqui no mundo, né? Nós estamos vivendo em ambientes obesogênicos, né? Onde você vai, você tem estímulos que aumentam a possibilidade da geração de obesidade, né? Você vai sair, você vai num shopping, por exemplo, dificilmente você encontra uma opção mais saudável para se alimentar, né? Então, o ambiente é obesogênico. As pessoas têm um comportamento também obesogênico, né? Alguma, mas a maioria, né? Ah, vamos comer, vamos. O que a gente vai comer? Pizza. A gente vai comer o quê? Vamos tomar cerveja, vamos comer batata frita. Então, quer dizer, o comportamento também impacta. Tem uma série de coisas, o ambiente, o comportamento, a vivência, as crenças que nós temos, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração no processo de emagrecimento. Então, quando acabar a pandemia, quando acabar o isolamento, vamos tentar trazer tudo isso para a memória, tudo isso que eu falei aqui, vamos tentar colocar em prática. Ah, mas eu não vou conseguir colocar 100%. Não tem problema. Se você não consegue colocar 100%, mas você consegue colocar 30%, é melhor do que nada. Sabe? Então, se você não consegue fazer nada, mas você pelo menos consegue beber mais água, você consegue dormir um pouco mais cedo, você consegue parar de estar tomando refrigerante de segunda a sexta,
sabe? O pouco que você já for colocando em prática, você já vai ter retornos na sua fisiologia, né? Na sua forma de funcionamento do seu organismo. E isso vai te animando, né? Então, eu tenho conhecimento de pessoas que falavam assim, eu quis emagrecer, eu parei de comer pão e tomar refrigerante. Só de eu parar de comer pão e tomar refrigerante, eu já eliminei aí uns Verdade. 5, entendeu? Então, quer dizer, não precisou fazer muito, Uhum. né? Fez um pouco. Você vai se surpreender com o que você vai conseguir. Se você conseguir eliminar metade das coisas ruins que você acha que faz, né? Então, Uhum. gente, é isso. Dormir mais cedo, acordar mais cedo, comer menos coisas inflamatórias, comer mais comida de verdade. Especificamente nessa parte pós-pandemia, nós vamos investir mais em proteínas de alto valor biológico, ovo, carne, de preferência carne branca, né? Vamos deixar a carne vermelha para uma, no máximo 2 vezes por semana. Vamos dar mais preferência às carnes brancas. Verduras, todas que você puder. Quanto mais verde escuro você come, mais magnésio, mais cálcio, mais ferro, tá certo? Se você puder tomar suplementos vitamínicos, ótimo, né? Vitamina C, vitamina D. Se você pegar sol, você já repõe a vitamina D, né? 15 minutos, sol de meio-dia, sempre protetor solar. Deixa os braços, as pernas, se puder. Mas eu sei que é difícil, né? Aqui no nosso país nós temos tanto sol, mas às vezes é difícil sair para pegar sol. Então, usa suplementação, né? Peça seu nutricionista, seu médico para suplementar para você. Ou você chega na farmácia e compra, porque você não precisa ter é, prescrição médica para comprar vitamina D. Né? Mas faça a sua suplementação. Porque na pós-pandemia, nós vamos estar mais expostos. Então, nós temos que tratar o nosso sistema imunológico inato. É ele que vai combater o corona. Entendeu? É ele, não tem nada, a gente não tem vacina, não tem remédio, não tem nada. Né? E a última coisa que você pode querer na sua vida, nesse momento, é ir parar no hospital. Não faça isso, tá? Inclusive, alguns médicos estão até diagnosticando e mandando tratar em casa. Por que que eles estão fazendo isso? Porque o hospital não é um local seguro para ninguém ficar, tá? Principalmente agora. Né? Mais que tiver que ir, se você trabalha na área de saúde, precisa, enfim, tá nas clínicas, né, atendendo o povo, procura se alimentar bem, tomar sol ou tomar os suplementos, né? Se exercitar mais um pouco e eliminar da sua vida produto alimentício. Qual a diferença de produto alimentício para comida de verdade? Produto alimentício é aquilo que tem rótulo, que você abre de pacote, que a sua avó não reconhece, enfim, que você não tem na natureza, né? E o que é comida de Gostei verdade? desse da avó não reconhece. Gostei. A sua avó não sabe o que é, não põe na boca, tá? Verdade. Não põe na boca. Não toma, porque vai dar ruim. Come só, sabe, aquilo que Deus fez. Está na natureza, foi Deus que fez. Então você pode comer à vontade, dá para os seus filhos, dá para pode comer. É claro que, se seu objetivo é emagrecer, não se jogue em carboidrato simples, tipo batata, aipim, inhame. O inhame é muito bom, mas também é carboidrato. Então a gente precisa comer com moderação, mas coma, tá? Principalmente o inhame. A batata é aquele carboidrato que está no último da fila, né? Então, de preferência aos coloridos, né? Beterraba, cenoura, o próprio inhame, abóbora, as frutas de uma maneira geral. Quer dizer, quando você coloca esses alimentos que são da natureza
são considerados comida de verdade, pronto. Você está resolvendo aí um problemão do seu sistema imunológico. Uhum. Desculpa que eu falei isso, basicamente. Né? Ah, foi ótimo, Núria. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Gente, podem fazer perguntas, tá? A hora é agora. Já ativei os comentários. Deixa eu ver aqui. Oi, Enio. Deixa eu ver aqui. Podem fazer perguntas, gente. Agora é a hora. Aproveita, aproveita. Aproveita. Deixa eu ver aqui se tem alguma aqui. Para cima. Galera tá entendendo tudo, Núria. Não tem nenhuma pergunta aqui, não. Ó, a gente vai fazer uma outra live, né, Núria? Falando sobre imunidade, né? Daqui a umas 2 semanas, nós vamos estar fazendo essa daí. Vai ser bem legal. Você já deu uma entradinha aí na coisa da imunidade e tal. Aí a gente vai falar mais profundamente sobre isso, vai ser bem bacana. Eu achei legal. Você fez uma live com uma outra pessoa, né, falando sobre isso. E aí eu me interessei, porque eu acho que realmente a gente está pensando muito na imunidade nesse momento agora que a gente está vivendo, né? Mas a gente tem que pensar também na pós-isolamento, pós-quarentena, quando a gente começar a entrar em contato com o ambiente novamente, né? Muitos estão muito isolados. Eu estou entrando em contato com o ambiente, né? Porque eu estou indo trabalhar no quartel pelo menos uma vez na semana, eu estou lá. Então, assim, para mim vai ser muito importante isso aí. Eu uso muito alimentação para isso, né? E como você falou, eu faço suplementação também. Eu sempre tomo um suplementozinho, tem várias vitaminas, sais minerais ali, e é sempre muito bom a gente fazer isso. Ó, tem uma perguntinha aqui, ó. Como fazer a rotina de atividades? Tem alguma dica para começar, Núria? Tem. Você sempre vai começar pelaquela atividade que você gosta mais, né? Então, dependendo do seu tipo sanguíneo, você vai ter mais aptidões, mais identificação com determinados tipos de atividade física, tá? Então, o grupo, quem é sangue O, quem pertence ao sangue O, vai gostar mais de atividades com muito movimento, com muita força. O pessoal do sangue O gosta muito de correr, gosta muito de botar energia para fora. Já o pessoal do sangue A, eles não gostam desse tipo de atividade. Aliás, eles não gostam de atividade física. Mas eles têm algumas que se adaptam. Né? Eles gostam muito de atividade que mexa com a cognição, que mexa com o processo de aprendizagem. Né? Sim. Então, uma atividade muito boa para quem é sangue A é a dança, né? Porque envolve contagem, envolve raciocínio. Não, mas para você dançar, você tem que ter raciocínio, seguir os passos. Coreografia, guardar a coreografia. De acordo com a música. Então, dançar é uma boa. Uma outra coisa boa para sangue A é exercícios rápidos e efetivos. Por exemplo, a prancha. Eu gosto muito de prancha, porque a prancha você faz por pouco tempo. O sangue A ele não tem paciência para musculação. Então, tem que ser uma coisa rápida. Uma coisa super rápida. A internet deu colento. Então, deu uma congeladinha. Agora voltou. Voltou? Voltou. Então, o sangue. Então, eu acho que para o sangue A prancha é legal, porque você faz aquela prancha. É um exercício que você não precisa ficar muito tempo fazendo. Ele mexe com toda a musculatura, realmente. Prancha é maravilhosa. Ele botou aí, prancha é o O. Mas para o sangue A, tudo é o O.
Entendeu? Não tem nada que Eu seja sou uau! sabiá, Núria, e como você está falando aí, eu não gosto de correr, né? Mas eu me identifiquei muito com o Pilates, com a dança, né? Que você sabe, né? A gente fazia a dança do ventre. Eu vou voltar para a dança do ventre, que eu estou um pouquinho parada. E assim, o treinamento funcional também foi uma coisa que eu fiz o curso e eu uso muito também agrego, né, com Pilates, e são os exercícios que eu gosto de fazer. Correr, pelo amor de Deus, não, só corro obrigada. É Pois é, mas verdade. o Sanguió adora correr. É, Ele corre porque ele gosta de liberdade, né? Ele gosta e eles de amam jogar. correr mesmo, né? Você vê que eles amam. Tem mais uma perguntinha aqui para cima, em relação aos protocolos, eles podem permanecer? Não, uma coisa que a gente precisa sempre fazer é alterar os protocolos. Por quê? Porque o organismo se acostuma. Uhum. Por isso que há necessidade de um profissional assistindo, porque o organismo acostuma, faz o platô, não responde mais, e aí você precisa mudar a estratégia, Sim. sabe? Agora, você pode fazer um protocolo por um mês, por exemplo, até 2 meses, acabou esse período, pronto. Aí você já começa um novo protocolo, uma nova abordagem, ou então você faz um protocolo, mas no meio dele você faz um outro tipo de atividade. Por exemplo, você pode fazer um jejum intermitente, entendeu? Aham. Teve uma pessoa aí que perguntou sobre o sangue B, E né? o sangue O B. sangue é porque realmente eu falei no A, no O e não falei Aham. do sangue B. O sangue B, ele se adapta muito bem a qualquer tipo de atividade física. Tanto a atividade física mais agitadinha, né? Quanto aquela mais formal da musculação. Por quê? Porque o sangue B, ele é o gestor do caos, né? Ele faz o que tem que ser feito até 6 horas da noite. Quando dá 6 horas da noite, ele fecha tudo e vai tomar uma cerveja, entendeu? O sangue B, ele, assim, ele resolve o que tem que resolver. Então, se você diz assim para ele, olha, você tem que fazer atividade física, ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele não é que nem o sangue A que vai enrolar. Entende? O Aham. sangue A vai enrolar. Vai conversar com você, ele vai negociar, né? E tal. Vê se não dá para fazer isso. Não, não, o sangue B não. O sangue B diz assim, olha, você vai ter que fazer e ele vai fazer. Entendeu? Então, para ele, outra coisa, o sangue B ele tolera muito bem proteína. Então, ele consegue fazer muito bem exercício de força, entendeu? O pessoal tá O falando, AB, o AB, não, o AB, ele é, então, o AB, ele é a conjugação dos tem dois. crise de Dependendo identidade. na época do ano, né, vamos dizer assim, ele responde, ele faz dependendo da época do ano, ele age como A ou ele age como B. Porque, gente, nós somos todos impactados pelo clima, pelo que a gente come, e ao ano todo as coisas vão mudando. O sangue AB, ele é a misturinha dos dois. Mas é só 4% da população mundial. Então, a gente não tem muito problema com o sangue AB, não. O problema, assim, o mais difícil de atender é o sangue A. Uhum. Deixa eu te falar, tem aqui a Maria Luísa, o processo de desinchar demora muito, Núria? Não, não, não. O processo de desinchar demora 2 dias. 2 dias você já está percebendo que desinchou. A barriga dá uma murchada porque você para de formar gases, né? O rostinho já muda. A gente, mulher, geralmente se observa mais, né, no espelho. Então dá para ver que o rosto desinchou. Né? Desincha porque você para de comer industrializado. Então você para de comer
glutamato monossódico, você para de comer sal, né? Tem gente que é inchado porque vive comendo comida japonesa, vive tomando refrigerante, vive comendo industrializado, cheio de glutamato monossódico. Então, vai ficar inchado. No momento que você tira isso e começa a comer comida de verdade, pronto. Você elimina parte daquele sódio, a insulina também desce, porque a insulina ela retém sódio, né? Quando a insulina retém sódio, você incha, você retém água também. E quando você baixa a insulina, porque você parou de comer excesso de carboidrato, baixou a insulina, para de reter sódio, elimina a água. Aí você desincha. E isso é rápido, gente. Isso é de um dia para o outro. Estão Entendeu? pedindo para falar de chá, Núria, um pouquinho de chá. Eu vou falar sobre chás, mas eu quero dizer que chás são fitoterápicos. O chá, ele é um remédio, tá? Chá age como remédio. Então, a gente jamais deve tomar chá como se fosse água, tá? Eu já vi muito isso. Ah, bebe chá, bebe esse chá como se fosse água. Não pode, tá, gente? Chá tem que ter muito cuidado. Quais são os chás que você pode tomar que vão ajudar muito no processo de emagrecimento e causar o mínimo impacto? O mate. O mate é muito bom. Maravilhoso. Ele é anti-inflamatório, o mate. O E chá dá de cavalinha saciedade, também. dá uma saciedade, né? Dá. Quando a gente bate aquela Ele, fominha, dá uma ele saciedade. tem, ele tem cafeína também, um pouquinho de cafeína. Então, ele ajuda a melhorar o perfil inflamatório. Uhum. Cavalinha, hibisco só 3 vezes por dia, tá, gente? Não se encham de hibisco, não. E não faz ele forte, não. Faz ele mais fraquinho, né? Tem gente que quando faz chá, nossa, aquele chá fortão. Não, gente, o chá ele precisa ser clarinho, tá? O chá branco eu gosto muito, ele é bem interessante, ele tem todas as propriedades do chá verde, só que sem aquela cafeína toda. Então, Uhum. o chá branco ele é muito confortável, né? Outra coisa, gente, evita tomar um monte de chá no mesmo dia, entendeu? Toma um dia e no outro você já toma outro. Não mistura, não, tá? Muito Uhum. cuidado com chá. Chá é remédio, bota isso na sua cabeça. Chá é remédio. Ok. Ó, tem uma pergunta aqui do Enio, sobre jejum intermitente. O que você acha, Núria? Jejum intermitente não é uma dieta, é uma estratégia alimentar, tá? É muito positivo o uso do jejum, é muito positivo o uso do jejum intermitente. Há a necessidade da gente fazer pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Lógico que não é para todo mundo, tá certo? Nem todo mundo pode fazer, Uhum. mas quem puder fazer, quem tiver indicação, faça. Né? Não precisa ser um jejum de, igual dizem aí, 24 horas, 20 horas, não. Normalmente a gente já faz jejum porque a gente fica um tempo sem comer. Você vai dormir, sei lá, 10 horas, você só vai tomar café no dia seguinte. Então, você fica com um período aí em jejum. Esse jejum, durante esse período de jejum, você tem toda uma melhora dos perfis hormonais, né? E esse perfil hormonal que se instala no jejum, ele promove melhora do seu sistema imunológico, restauração celular, né? Aumento da expressão das sirtuínas, que vão favorecer o combate a uma série de doenças, desliga gene, né, de doenças. Enfim, você tem benefícios com esse jejum. Porém, ele tem que ser monitorado. Não é para todo mundo, não é para fazer todos os dias,
tá? A não ser que você já tenha esse hábito, seu corpo já esteja acostumado. Particularmente, eu não preconizo, tá? Tem que preconizam, médicos que preconizam, eu não preconizo todo dia, não. Até porque a medicina tradicional chinesa diz que a gente precisa se alimentar muito bem de manhã, né? Tomar um café da manhã bem organizadinho, bem variado e tal. Então, e eu sou mais adepta realmente dessa ideia. Mas 2 vezes por semana eu acho perfeito. Uhum. Até umas 3 vezes ainda vai. Tá? Mais do que isso, não há necessidade de fazer. Tá ótimo. Então tá. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Acho que o pessoal já entendeu tudo, Núbia. Acho Tem um que pessoal. mais não. Ó, o que é bom para quebrar o jejum? Isso é legal. Ó, isso eu também quero saber. Quando você faz um jejum, o jejum intermitente, vamos dar um exemplo, né? Você fica 14 horas sem comer e 10 horas você come. Então, a gente chama esse período que você está comendo, a gente chama de janela alimentar. Sim. Então, nessa janela alimentar, você deve dar para o seu organismo os melhores nutrientes, os melhores alimentos possíveis. Dependendo do seu objetivo, se você quer emagrecer, se você quer eliminar gordura normal, seria interessante que quando você abrisse a sua janela, você se alimentasse de low carb ou paleo, tá? Por quê? Porque você vai dar mais proteínas, fibras para o seu organismo, ele vai ter um gasto energético muito maior, porque as proteínas, elas exigem muito mais, né, do nosso organismo em termos de digestão. Então, a proteína é termogênica, né? Então, você fazendo uma alimentação paleo ou uma alimentação low carb nessa janela alimentar, você vai estar otimizando o seu processo de queima de gordura. Tá? Então, você vai estar ganhando dos dois lados. Você vai estar ganhando pelo processo de jejum, né? Onde você vai estar aumentando a expressão aí de genes importantes que vão cuidar da sua imunidade, cuidar da sua hipertrofia. E você também, quando está na janela que você está comendo, você também vai estar no processo de queima de gordura. Por isso que tem muita gente que fala assim, quem emagrecer faz jejum. Né? Mas é por conta disso. É por conta dessa estratégia alimentar na hora da janela alimentar. Beleza. Obrigada, Núria. Obrigada, foi ótima a live. Acredito que todos amaram. Eu amei demais, foi muito bom. Você falou de temas aí que realmente são dúvidas, né, de muitas pessoas, né? E ainda deu palhinhas aí extras, né? Isso foi ótimo. Ainda ganhamos aí uma consulta maravilhosa. Muito obrigada, tá, Núria? E eu tô já ansiosa pela próxima. Tô ansiosa. Obrigada a você. Convido aí as pessoas para darem um pulinho no canal, assistirem aos vídeos que estão lá, que estão preparando para a volta aí. Vai lá seguir a Núria no Instagram, tá, gente? Segue a Núria, vai no YouTube, tá? A gente botou lá a descrição do canal dela do YouTube, do Telegram, colocamos a descrição do Telegram, tá? Vai lá que ela tem muita coisa para oferecer aí para vocês, tá bom? Obrigada, tá, amiga? Obrigada mesmo. Já tô ansiosa Obrigada pela a você. próxima. Um beijão, boa noite para você. Bom final de semana. E obrigada a todos que estiveram na live com a gente, tá bom? Beijo. Obrigada, gente. Obrigada pela força. Beijão, beijão. Obrigada.